Eu estou com essa esperança. Pode se assentar. Estes dias eu tive uma grata surpresa. Surpresa para mim, não é surpresa para o eterno Deus, mas pelo posicionamento da Hungria. A Hungria é um país que faz parte dos 124 países signatários do Estatuto de Roma. Então, faz parte do conjunto de países que compõem o Tribunal Penal Internacional. A Hungria é um dos países fundadores desse tribunal. E quando o tribunal condenou, depois de todo o ataque do Hamas a Israel e a contrapartida, o tribunal condenou Netanyahu. E quando o tribunal condena um chefe de Estado ou qualquer outra pessoa, os países signatários têm a obrigação de, se essa pessoa pisar o seu território, prendê-lo e entregá-lo à corte. Israel não reconhece esse tribunal, os Estados Unidos também não reconhecem, a Rússia não reconhece, a Índia não reconhece, o Brasil reconhece. Mas a Hungria reconhece. E sabe o que o governo húngaro fez? Ao invés de perseguir Israel, no dia seguinte, fez um convite ao premier israelense para visitar o seu país. Recebeu com honras militares, com tapete vermelho e com o anúncio de que está saindo do Tribunal Penal Internacional, porque o tribunal tornou-se um tribunal político e antissemita. E a decisão do governo da Hungria é de que não perseguirá Israel. A Hungria tem uma comunidade de cerca de 80 mil judeus, já foi uma comunidade maior. A presença dos judeus ali, depois da destruição do templo em Jerusalém, da dispersão, muitos judeus foram para a Hungria, eram judeus que ficaram mesmo na região ocidental da Europa, dividiram-se os das terras altas, chamados Oberlanders. Aqui no Brasil tem uma família Oberlander, é toda de judeus. O pessoal pode nem saber que é, mas é. São os judeus das terras altas da Hungria, semelhantes aos austríacos e aos alemães. Então o pessoal pensa que é alemão, não é não. E tem os Unterlanders, das planícies, que são mais próximos dos judeus racídicos. Mas são judeus húngaros. O Brasil tem muitos, muitos. E o Senhor sabe como encontrá-los, né? Glória a Deus. Mas não foi o peso da comunidade, só 80 mil pessoas, que trouxe a mudança ou a postura da Hungria. Foi o coração dos seus líderes, foi a postura de um governo que compreende que Israel está nos planos de Deus e decidiram, como nação, não se posicionarem como inimigos daqueles que Deus tem sob sua proteção. Boa medida, né? Boa medida. E agora, o posicionamento traz consequências sempre, irmãos, sempre. Não há como, em qualquer área da nossa vida. O posicionamento traz consequências. Mas quando nós nos posicionamos corretamente, não importam as consequências, porque o Senhor abençoa, e conforme diz a palavra, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ontem pela manhã, na verdade a manhã não havia chegado ainda, o dia estava amanhecendo, e eu não sei se sonhando ou acordada, eu me vi num apartamento e num quarto, cuidando de uma pessoa acamada. Eu cuidava, colocava tecido sobre a sua testa, cuidava da febre, mas o que me incomodava naquela situação é que eu sabia que o ambiente estava contaminado.
E eu tomei a decisão de limpar o ambiente para que aquela pessoa pudesse melhorar. E eu dei ordem a alguém que limpasse os aparelhos de ar-condicionado da casa, porque de alguma forma eu entendia que os filtros, que as peças daqueles aparelhos estavam espalhando a contaminação. E enquanto isso era feito, eu também refletia, mas não é só isso. Mesmo que eu tire toda a contaminação do ambiente, é necessário que o sistema imunológico dessa pessoa seja fortalecido. Porque os ambientes podem ser mais ou menos contaminados. E a pessoa precisa estar com o organismo forte para reagir a essa contaminação. Acordei. Será que eu estava dormindo? Não sei. E fui à palavra, conforme o Espírito me incomodava. E o Senhor falou comigo em Marcos, capítulo 5. Eu peço a você que abra. Isso foi ontem de manhã. Mas, Sara, tem de preparar o sermão com mais antecedência, fazer a coisa. Tudo bem, gente, mas eu preciso falar do que Deus está falando comigo. A Bíblia diz que o homem sábio tira do seu tesouro coisas novas, coisas antigas. Então, vamos lá. Marcos 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aqui, numa tradução exata, nós diríamos com um sopro contaminado. Ok? O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E ali andava pastando do monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Nós somos leitores literais da Bíblia. Nós lemos e entendemos que o que está escrito ocorreu. Nós não fazemos uma leitura ou interpretação alegórica. A interpretação alegórica é um posicionamento muito forte
E conforme a incredulidade avança, parece que a leitura e a interpretação alegórica vão ganhando força cada vez mais. Como assim alegórica? Não houve um homem chamado Adão. Não houve uma mulher chamada Eva. Adão representa a humanidade. Eva representa o feminino. Não houve uma serpente. Satanás não existe. Satanás é uma representação das forças do mal. Não existiu um homem chamado Noé. Não existiu uma arca. Aquilo ali é uma forma. Você entende o que é a alegoria? O que é a leitura alegórica? Pois nós não somos assim. Para nós, Noé existiu uma arca, existiu um homem chamado Adão, existiu uma mulher chamada Eva, existiu a tentação no Éden. Você entende o que a Bíblia diz? Nós cremos. Então, nós somos literais. Nós somos outra coisa também, nós somos fundamentalistas. Não fique aborrecido com isso. Para nós, isso não é problema. Nós somos fundamentalistas no sentido de que nós cremos nos fundamentos da palavra. Então, nós somos literais, somos fundamentalistas, não somos alegóricos. A Bíblia diz, nós cremos. A Bíblia tem símbolos? Tem. A Bíblia usa parábolas? Usa. Usa, mas faz uso como ferramenta. Mas ela é a inerrante palavra de Deus. Quem quiser atualizar, mudar, aperfeiçoar a Bíblia, um dia vai responder diante do escritor, não é mesmo? Do autor. Nós não alteramos. Vamos buscando cada vez mais um texto o mais próximo possível daquilo que foi registrado originalmente. E assim caminhamos. Mas, às vezes, pelo distanciamento do tempo, nós perdemos um pouco o sentido daquilo que foi exposto. Quando lemos essas passagens aqui, nós estamos falando de um homem real, de um homem possesso por demônios e da libertação que ocorreu com ele. Eu creio que aconteceu. Porém, é necessário ressaltar que os cristãos e judeus daquele tempo, ao ouvirem o relato, ouviram o relato como se fosse uma parábola. Parábola é mentira? Não. Vamos lá, gente. Se eu falar da parábola do filho pródigo, tem gente aqui que vai dizer, isso aí aconteceu na minha casa, não é? E eu estou com 66, vou fazer 67 anos. Eu estou colecionando histórias que ouço de uma pessoa, de outra pessoa, que vivo, que contato. Imagina o Senhor Jesus. Acha que ele precisou inventar uma história de um filho rebelde que saiu de casa? Não, irmãos. Não, ele contemplou isso um sem número de vezes. Eu quero deixar claro, não quero que você fique confuso. Esse relato ocorreu. Nós cremos assim. Porém, por uma série de sinais aqui, ele foi compreendido pelo povo da época e também posteriormente como uma parábola do estado espiritual do povo judeu. Vejam bem, o povo judeu já tinha estado sob dominação babilônica, já tinha estado sob dominação persa, já tinha estado sob dominação grega, estava sob dominação romana, corrente após corrente. Mas de todas elas, o Senhor os livrou. Andaram errantes, de um lugar para outro, fugindo, mas sempre o Senhor livrando. Muitas vezes ocultando-se, escondendo-se. Contra os romanos, os judeus faziam uma luta de milícia, grupos pequenos, escondidos.
às vezes atirando pedras, porque não tinham armas, escondidos em cavernas, em lugares pouco visitados, para poderem ser resguardados. Roma tinha aquela área do Oriente Médio como uma área perigosa, parece os nossos dias, como uma área perigosa, trabalhosa. Então, o imperador tinha mandado para aquela região a sua mais temida legião, a 10ª Legião Romana. Eles eram terríveis, eram guerreiros, eram destros na espada, tinham técnicas tremendas de ataque e de defesa. A 10ª Legião não ficava na Judéia, em Samaria, não ficava na Galiléia, não. Eles ficavam em Damasco. Ali era o foco da 10ª Legião. E a 10ª Legião coordenava todos os demais soldados que ficavam naquela região do Oriente Médio. Eles não se moviam de Damasco, a não ser que houvesse revolta. Uma legião, cerca de 6.000 soldados. Eles não enviavam os 6.000. Os 6.000 eram divididos em 3 grupos de quase 2.000 homens. Tinha sempre uma variaçãozinha, para mais ou para menos. Cerca de 2.000 homens. Então, havendo uma revolta, aquele terço da legião ia para solucionar a revolta. Essa legião tinha uma bandeira. E a bandeira tinha um animal, um porco. Você já ouviu alguém dizer que fulano tem espírito de porco? Vem daí. Vem daí. Porque os judeus diziam que eles representavam o espírito de porco. Talvez, bem, eu não imagino que fosse a Peppa Pig. Não sei se era um porco tipo um javali, um porco feroz, alguma coisa assim. Mas era a representação deles era o porco. E daí essa expressão. A ferocidade deles. A gente não imagina porco como um animal feroz, porque o porco chega para você como o bacon do café da manhã, não é? Ou como o toucinho do feijão. Mas não queira encontrar um porco selvagem. Não queira se deparar com um javali. Há uma ferocidade nesse animal. Hoje em dia o pessoal está criando porco em casa, botando lacinho, botando perfume. Mas não é a natureza do porco, tá bom? Não é. Mas a representação dessa legião estava muito clara para aquele povo. Além do mais, tem um detalhe que não pode ser esquecido por nós. Aquela região não teve, geograficamente, nenhum precipício. Você pode olhar a geografia do entorno do Mar da Galileia. Não tem. É tudo plano. É tudo baixinho. E que precipício foi que esses porcos caíram, gente? Onde é que eles se precipitaram? Então, há um entendimento de que houve uma situação real e que essa situação, ao ser registrada nos evangelhos, já tomou a forma de uma parábola, de uma situação nacional. Quem é Israel aqui? O endemoniado. Tristemente. E o povo daqueles dias entendeu assim. E a igreja dos primeiros séculos entendeu assim. Que Israel andava errante, andava assolado depois de tantas perseguições, que muitas vezes tinha sido acorrentado, mas de cada um desses períodos de correias e de escravidão, ele tinha conseguido se libertar. Mas que aquele sopro contaminante o havia tomado. Que Israel
tinha sido contaminado pelo espírito dos seus opressores, e que a presença do Messias era o poder que poderia tirar essa contaminação de Israel. Quantos demônios saem? Cerca de 2.000 demônios. Mas ele não era legião, mas eu já falei que 2.000 eram enviados, mas representavam os 6.000 do conjunto da legião. Para onde são enviados? Para os porcos. E vão para onde? Para um precipício espiritual, mas para um precipício. E o que acontece com esse homem antes endemoniado? Ele quer seguir Jesus, mas o Senhor diz que o lugar dele, a posição dele, o lugar onde Deus o quer, volta para a tua casa. Ele agora está em casa, ele está limpo, ele está vestido, ele está lúcido, e ele faz aquilo que Deus o chamou para fazer: narrar os feitos, as maravilhas do Senhor. Irmã Sara, aí Deus lhe deu essa passagem? Foi. E eu comecei a me examinar. Você já ouviu isso, autoexame? As mulheres já ouviram. Mas os homens também precisam fazer o autoexame. Quando você faz o autoexame, você tem um modelo de saúde. Você tem o desenho daquele órgão, daquele pedaço do corpo saudável. E quando você passa a mão, você procura sentir se há uma textura diferente, se há uma formação diferente, se há uma área mais alta, se há uma área mais funda, se há uma cor diferente, se há uma temperatura diferente, e se algo difere da normalidade, então pelo autoexame você percebe e vai procurar saber se tem algum problema ali. Examine-se o homem a si mesmo. Pega o teu padrão e veja se alguma coisa alterou. Então eu estava num momento de autoexame e eu entendi. Como intercessora, confesso aos irmãos, eu não tenho me tornado, ou não tenho sido nos últimos dias, uma intercessora idônea. É difícil manter a idoneidade na intercessão, porque nós assistimos jornais, porque nós vemos notícias, nós ouvimos. Você não passa por isso porque você é um santo homem, uma santa mulher de Deus. Mas eu, que estou buscando essa santidade, sinto ira, sinto raiva, tomo partido. Confesso, pastor, desejo até que alguns o Senhor prepare e leve. Mas isso é comigo, viu, pastor? Depois o senhor ora por mim, para eu me converter. Isso acontece quando o sopro contaminante nos atingiu. A gente deixa de fazer o que tinha de fazer, que é estar na casa que o Senhor nos deu por morada, limpos, vestidos, lúcidos, narrando as maravilhas, os feitos do Senhor, e o espírito de porco entra na gente. Você está entendendo que eu não estou falando que estou endemoniada, mas é a contaminação do ar. Lembra? Não basta eu limpar os filtros, eu preciso desenvolver uma imunidade para que o espírito do presente século não me contamine e me invalide como intercessor. Porque o intercessor não é partidário. O intercessor não levanta diante de Deus: Senhor, é esse aqui o partido que tem de ganhar, esse aqui o Senhor manda fogo, derruba desde o céu. Jesus está falando com você, né, crente?
Irmãos, nós não podemos ignorar as nossas fragilidades como ser humano. Se eu for orar depois do noticiário, eu vou orar de um jeito. Se eu for interceder depois da leitura da Bíblia, eu vou interceder de outro jeito. Porque eu sou sujeita a esse sopro contaminante. E daqui a pouco aqueles porcos que deveriam ser os nossos inimigos estão agindo dentro de nós. E aí a sua intercessão se torna infrutífera, ineficaz, porque nós temos de orar, clamar, interceder segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, Joãozinho pode se converter? Pode. E Pedrinho pode? Pode. E Mariazinha pode? Pode. Pode. E o Senhor está muito preocupado com o império que vem a seguir? Porque tem gente que está achando assim, se mudar o império, vai mudar tudo. Irmãos, sai Babilônia, entra a Pérsia, sai a Pérsia, entra a Grécia, sai a Grécia, entra Roma. E o diabo continuará se levantando contra os servos de Deus. Mas quando nós falamos dos feitos do Senhor, quando nós proclamamos as suas maravilhas, almas se rendem. E nesse coração que se rende, o reino de Deus é estabelecido. Porque o reino de Deus que nós oramos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, não se estabelece na forma da teologia histórica, governamental. Não, irmãos, se estabelece em cada coração. Em cada coração. O reino estabelecido, o trono estabelecido, independentemente de cor, de partido. Irmãos, tem gente que está tão confusa, que pensa que hoje nós somos pregadores de princípios. Ora, irmãos, nós somos príncipes do Senhor, somos guardiões dos seus princípios, mas nós não pregamos princípios, nós pregamos Jesus Cristo, esse crucificado. Porque princípio, pode ser que alguém, criado por uma mãe zelosa, por um pai honesto, pode ser que essa pessoa guarde princípios iguais aos que eu guardo. De honestidade, de fidelidade. Pode ser, mas isso não faz dessa pessoa meu irmão. Não faz dessa pessoa minha irmã. Mas alguém nascido de novo, mesmo que tenha vindo com princípios diferentes dos do reino, será transformado, será mudado. E daqui a pouco, como um príncipe do reino, levará os princípios do reino consigo. Mas a nossa pregação é por aquele que pode mudar, transformar o coração de um homem. Como é que essa contaminação acontece? Porque, olha, eu estou confessando a minha suscetibilidade à contaminação, tá certo? Ouço um noticiário, vejo uma injustiça, e quando parto para orar, eu estou querendo, igual João, Senhor, desce fogo do céu sobre essa corja. Mas pode o intercessor orar assim? Meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia de mim, pastor. A coisa está séria. A coisa está séria. Isso porque eu sou uma melancólica de carteirinha. Eu imagino você sanguíneo. Eu imagino você colérico. Eu imagino como é que estão as suas intercessões. Está saindo sangue. Eu não estou falando que o seu senso de justiça esteja errado, tá, irmãos? Mas lembra o que falamos ontem? Nós temos de orar e clamar segundo o que Deus quer. E às vezes é difícil.
É difícil. Mas nós podemos, não podemos, com a ajuda do Senhor? Então, vamos ver aqui um exemplo de contaminação. Vamos voltar lá. Olha, hoje eu comecei pelo Novo Testamento. Ninguém vai dizer que eu só prego no Antigo. Mas agora, para não perder o costume, vamos lá para Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 12. Olha a situação aqui. Êxodo 12. Vamos ler 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, varões, né? Fora mulheres e crianças, né? E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. O termo aqui é Erev Rav. Erev, mistura, um misto. Rav, muitos. Então, muita gente misturada, multidão. Erev Rav, rede, fios transversos de tecido, mistura, grupo misto, entrelaçado, agrupamento de pessoas de vários contextos étnicos, de várias culturas, qualquer grupo heterogêneo. Erev. A palavra Erev, a expressão Erev Rav, segundo os linguistas, deu origem na língua portuguesa ao termo ralé. O amigo do Chaves diria gentalha. Então subiu com Israel uma gentalha, subiu uma ralé, um misturado. Subiu, foi junto. Se eu estivesse lá e não fosse israelita, eu ia fazer a mesma coisa. Gente, depois de ver as maravilhas do Senhor na terra do Egito, aí aquele povo sai, você ia ficar no Egito? Nada, gente. Nada, eu ia atrás também. Não há um problema, não constitui problema ser um misto de gente, de várias culturas, de vários tipos, que segue Israel, está seguindo no caminho certo. Está indo pelo lugar que devia ir mesmo. Até porque o Egito ficou numa confusão só. O Egito ficou empobrecido, o Egito ficou arrasado. E como eu creio que já falamos aqui, ficou com sérios problemas familiares. Certo? Por que ficou? Porque a última praga foi a morte dos primogênitos. Então, eu já expliquei para os irmãos, morte dos primogênitos. Aí, numa casa, o menino mais velho não morre. E morre o segundo mais velho. O que isso significa? Que o primeiro não era filho daquele homem. Que o primogênito do homem era o segundo. Não é? Houve pessoas consideradas primogênitas que continuaram vivas. E houve pessoas que não eram consideradas primogênitas que morreram. A última praga trouxe uma revelação das misérias familiares. E olha, se você quisesse emprego como psicólogo, terapeuta, Egito depois da 10ª praga, gente. Porque ia ter trabalho para todo mundo. Como assim? Ela me enganou, ele me enganou, como é que pode? Olha, foi uma coisa. Deus age na terra, a verdade vem à tona. E aí esse misto de gente, esse Erev Rav, bateu em retirada, fizeram bem. Agora, Erev também é uma palavra para o crepúsculo. O hebraico tem essa semelhança com a língua inglesa. No inglês a gente não tem isso, tem o good evening, ok? Até tarde, tardinha e tudo mais. Mas quando você vai dormir, good night. Não vou ver mais você hoje, então good night. Vou dormir. O hebraico também tem isso. Erev Tov, até de tardinha, até a noite começar.
Agora eu vou dormir Laila Tov. Porque Erev, mas Erev não é mistura? Exatamente, porque no conceito judaico, o entardecer é uma mistura. Tem um pouco de luz, um pouco de trevas, um pouco do dia, um pouco da noite. É uma mescla, por isso Erev, mistura. E esse povo foi seguindo Israel. E como já vimos, fizeram bem. Mas houve um probleminha. Números 11, 4. Você pode chegar lá? Você conhece essa história? Números 11, 4. Nós vamos ler 11, desde o primeiro versículo até chegar ao 4, para a gente entender. Aqueles já tinham, atravessado e estão caminhando, glória a Deus. Vai o povo e vai a gentalha. E o texto aqui deixa bem distinto o povo e o vulgo, o povo e a mistura. A mistura vai onde? Vai atrás, ok? Você já sentou na parte de trás da sala de aula? Tudo acontece ali, né? Tudo. Essa semana a Ana Sara chegou em casa com o nariz quase quebrado. Por quê? Porque a escola colocou um forro novo, que são placas de isopor. Numa turma de gente de 12, 13 anos, ou seja, uma mente fértil, maravilhosa, preparada por Deus para alterar os rumos da humanidade. Mas estão em treinamento. Nesse treinamento, decidiram apontar bem os lápis e jogar os lápis para cima, para o lápis ficar preso no teto. Os lápis ficam presos e depois vão caindo com o peso do lápis. Um deles não desceu. Então, uma menina foi e pulou para pegar o lápis. E na descida, o cotovelo foi no nariz da Ana Sara. Graças a Deus que foi a menina que pulou. Porque se fosse a Ana Sara que puxou a avó, a menina estava com o rosto fraturado. Mas foi a menina. Então vem a notícia de que está sangrando, de que não sei o quê, e corre para o hospital e tira a chapa, aquelas coisas todas, né? Porque é isso, né, irmãos? Quem fica ali naquela muvuca, né? Assim que a gente chama, naquela muvuca, inventa coisa para fazer. E aconteceu. Pronto, aconteceu. Aconteceu que, queixando-se o povo, por favor, eu sei que muita gente faz essa leitura assim, foi o misto de gente que fez Israel pecar. Vamos fazer justiça aqui? Como diria o pastor Paulo lá de Bossesso, vamos tirar a poeira do texto? Vamos lá? Queixando-se o povo. Não foi a ralé que queixou, foi o povo. Queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Não, se você é professora de adolescentes, esse recurso não está disponível para você. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Isso aconteceu com o povo. Só que o misto de gente observa o povo. O misto de gente que não tem identidade, que não tem pátria, que não tem um perfil, uma individualidade formada. Eles observam. Certamente muita gente que foi no misto de gente tornou-se povo de Israel. Mas uns vão continuar sendo misto de gente o tempo todo. Por que você vai à igreja? Porque meu marido vai, porque a minha filha gosta de ir, porque é um bom lugar. Você é crente nascido de novo? Não. Por que você vai? Porque eu tenho X anos, não posso ficar sozinha em casa porque é perigoso, meus pais vão, eu vou também.
Você entende? Ainda não é povo. Pode ser moço, pode ser moça, pode ser velho, pode ser velha. Tem gente que caminha conosco, mas não é povo. Não tem identidade de povo, não tem perfil de povo de Deus, não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus, e acha que por caminhar lá na retaguarda, na rebarba do povo de Deus, vai desfrutar de todas as bênçãos. O compromisso de Deus é com seu povo. Aquele lugar chamou-se Taberá, que é queima, porque o fogo do Senhor se acendeu. Olha o que aconteceu. Um pedaço do povo estava se queixando, não sei nem de que eles estavam se queixando, gente, eu não sei. Se estavam com dor no pé, se estavam queixando do sol, eu não sei qual era a queixa. Eles estavam se queixando. Olha o versículo 4 que diz, e o vulgo. Quem é esse vulgo? Quem é esse vulgo? A ralé. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. E dos peixes de graça no Egito, irmãos, para escravo. O que chegava para eles desse peixe, gente? O que chegava para eles comerem? Só, na cabeça, não. A cabeça, Faraó comia porque ele não era tolo e ele sabe que a cabeça é a melhor parte do peixe. Olha, isso aí é para implicar com a irmã Sara. Pastor, vamos requerer da próxima vez que o senhor tire os implicantes. Irmãos, isso aqui é um saudosismo que não tem uma base histórica. Eles sofreram no Egito. Eles passaram privação no Egito. Eles só não morreram porque o Senhor os sustentou. Mas quando a coisa passa, vem aquele saudosismo. Eu ouço, gente, a Bíblia diz, nunca digas dos dias passados que foram melhores do que esses. Mas você não ouve, gente, saudade, época da minha avózinha, aquilo é que era vida. Tá bom. Tira da sua casa a máquina de lavar, porque não tinha. Tira o micro-ondas, tira o ferro elétrico, vai passar roupa com a machambomba para ver como é que é. Você não sabe nem o que é isso. Quer tomar um cafezinho? Vai colher o café, botar naquela panela de ferro redonda, ficar num quarto fechado girando aquela manivela até fazer a torra, para depois moer. Aí você toma o cafezinho. Não precisa ir tão longe. Minhas filhas usaram fralda de pano. Quem pode dizer glória a Deus pela fralda descartável? Você está com muita saudade? É só abrir mão de todas essas coisas. Abre mão, abre mão. Para com isso, irmãos, que saudosismo é esse? Eu louvo a Deus pelo inventor do avião. Toda vez que eu pego, vim agora lá do Mato Grosso do Norte, cidade Feliz Natal. Em Feliz Natal tem árvore de Natal o ano todo, Papai Noel tem o ano todo, o ano todo. E lá foi eu perto do Parque Nacional do Xingu. Tem mais mosquito lá do que gente. Mas glória a Deus a obra do Senhor sendo feita. Cheguei como? Saí de Niterói, fui para o Rio, do Rio para Brasília de avião, de Brasília para Sinop de avião, para de Sinop, então, pegar um carro numa estrada que está assim, querendo ser estrada. Eu tenho a pretensão de ser estrada, para chegar até lá em Feliz Natal. Gente, pelo amor de Deus, glória a Deus pelo avião, glória a Deus pelo carro, glória a Deus por aquilo que o Senhor tem nos concedido, irmãos. Isso é bênção do Senhor, nós sabemos usar, claro.
Claro, mas o povo estava com saudosismo. Saudade do Egito. Mas a nossa alma se seca, e coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas cozia e fazia dele bolos. E o seu sabor era como o sabor do azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Pecado do povo, reclamação, desejo ardente por aquilo que não é da vontade de Deus, pranto e amargura contra Deus, recordações e comparação com a vida de outras pessoas e contra o si e com o seu passado. Isso é pecado. Isso é pecado. Quando é que esse pecado nasce? Embora a gente possa entender que alguns digam, nasceu do misto de gente que influenciou Israel. Calma, sejamos justos. Primeiro Israel se queixou. Primeiro Israel se queixou. E aí o vulgo observa que eles estavam fragilizados e começam a contaminar no meio deles. Olha como o termo é usado. Eles se infiltram, eles não estão mais na posição de estar apenas na retaguarda, eles estão no meio da retaguarda, mas estão infiltrados e contaminam. E quando estamos contaminados, nós começamos a desejar aquilo que Deus não quer nos dar. Nós começamos a suspirar por aquilo que não é de Deus para nós. Você se lembra bem de uma reclamação de Israel quando chegaram nas águas de Mara? Lembra? De vez em quando eu cito isso, não repare, eu me repito. Mas era necessário, irmãos. Eles vieram do Egito. Lá no Egito eles lidavam com horta, pé na água, na beira do rio. A medicina egípcia colocava fezes de animais sobre feridas, moía aranha para colocar em ferimentos. Era uma medicina de altíssima contaminação. O Senhor permite que o seu povo saia do Egito e caminhe 3 dias com a água que eles estão trazendo do Egito. E eles caminham 3 dias, a água acaba e eles têm sede. E o Senhor os leva até Mara. Hoje, essas águas já foram analisadas. Elas contêm dolamita, que é bom para os ossos, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, um composto de sais que purifica o organismo, que vermifuga, que trata o sangue. Tem gente que viaja para uma estação de águas para tomar água sulfurosa. Você já sentiu o cheiro de uma água sulfurosa? Não é agradável, mas é bom para o fígado, é bom para a vesícula. O que Deus estava fazendo? Deus os estava conduzindo a uma estação de tratamento. 400 anos de Egito não é brincadeira, não. Então, vocês vão para uma estação de água, vão chegar com sede para poder beber bastante água. E eles fizeram o quê? Reclamaram. A próxima estação era Sitim, irmãos. Fontes de água em abundância, palmeiras em abundância. Era só uma passadinha em Mara para vermifugar, para purificar, para fortalecer. Mas o povo reclamou da dádiva de Deus. Então, vá pagar para ir para a estação de águas. Aquele amargorzinho
era curativo. Eu não gosto de sabor amargo. Não gosto. Eu não gosto de jiló. Não gosto. Como de tudo, mas não gosto de jiló. Mas quando eu fui certa vez para o interior de Minas, eu escapei do jiló. Tinha frango, tinha angu de milho verde, tinha couve, tinha jiló e tinha umas bolinhas pequenininhas refogadas. Eu, para escapar do jiló, peguei as bolinhas. Era jurubeba. E eu quis comer o jiló para tirar aquele amargor da boca. Eu tenho a impressão que Mara devia ter água com jurubeba. Não é possível, gente. Mas eles iam sair curados. Você entende que o que Deus quer? Eu quero fixar bem isso. Nós começamos com os espíritos de porco. Aqui nós estamos falando da ralé. Então, a contaminação, ela pode ser espiritual e ela pode ser humana. Um ser humano contaminando outro. E ela é escatológica, essa contaminação. Você vai me acompanhar. Hoje eu estou me detendo mais nos textos, que é de manhã, seus neurônios acabaram de despertar. Você, não é? Você leu pouco a Bíblia hoje, de manhã, antes de vir para cá, na sua hora tranquila, então dá para acompanhar um pouquinho mais. Esse termo Erev vai aparecer no livro de Daniel, onde, quando Daniel interpreta o sonho do rei, lembra aquela estátua? O império babilônico, cabeça de ouro. Depois o peito de prata, a Grécia. De prata, a Pérsia. Depois o quadril de bronze, Grécia. As pernas de ferro, Roma. E depois nos pés, uma misturada de ferro e de barro. Eu confesso aos irmãos que eu sempre li essa passagem assim, dentro de um cronograma histórico. Veio o império, passou. Veio outro império, passou. Veio outro império, passou. Outro império, passou. E nós estamos ali nos pés com tudo misturado. Mas eu estava errada. Historicamente, os impérios passaram. Mas como é que uma estátua se sustenta se ela está em pé? Quem sustenta a cabeça de ouro? A prata, o bronze, o ferro e aquele misto. Ou seja, os impérios passaram, mas o espírito dos impérios não passou. Por que o rio é chamado Rio Babilônia? Por causa do espírito de Babilônia, de poder, de sedução, de brilho carnal. Por que a Pérsia não passou? Com a sua violência, com a sua velocidade. A violência está aí. Por causa de um celular, por causa de um valor mínimo descontado num banco, tira-se uma vida. Destrói-se a vida de um pai de família, de uma mãe de família. Por causa de uma bicicleta, de um tablet, de um carro, destrói-se uma vida humana que é preciosíssima. A Grécia não passou com a sua sensualidade. Não passou. A sensualidade está nas roupas. A sensualidade está no modo de nós nos portarmos, de nós entendermos as relações familiares. A Grécia está aí, a helenização está aí, na sedução das nossas crianças, na adultização de meninas e de meninos, na perversão sexual. Roma, e toda a sua força idolátrica, continua aí. E mais, já chegamos nesse ponto misturado, de ferro e de barro. Uma pessoa vem no gabinete pastoral,
e você pensa que quem chegou foi um bocado, uma porção de barro, macio, moldável, e que você vai falar a palavra de Deus e a pessoa vai ceder, vai abrir o coração, vai descer à casa do oleiro, vai se deixar trabalhar, mas quando você começa a confrontar, a pessoa revela a dureza do ferro. Ou ao contrário, você coloca alguém num cargo, numa liderança, num trabalho, porque você vê ali uma rigidez férrea, você vê ali um temperamento forte, você vê ali alguém tratado, trabalhado, e a primeira cara feia que essa pessoa vê, a pessoa desmonta e se torna menos do que o barro. Coisas fortes misturadas com coisas fracas, esse é o nosso tempo. Mas o Senhor virá. E onde Ele está derrubando a estátua hoje? Aqui dentro de nós. Porque ao fazer o autoexame, eu preciso perguntar, para ser idôneo nas minhas intercessões, será que não há dentro de mim alguma coisa do desejo pelo brilho babilônico? Será que eu não estou com sede de ser cabeça de alguma coisa, de dominar alguma coisa? Será que eu não estou sedento de jardins suspensos, de cargos em igrejas, de aplausos, de honras, de glórias? Ou será que um pouco da ira persa, do urso persa e suas garras não habita dentro de mim? Isso é autoexame. Ou será que um pouco da sensualidade helênica não está dentro de mim e eu carrego isso dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor? Eu digo que há roupas de ginástica feminina que era melhor se a mulher estivesse desnuda do que se estivesse com aquelas roupas, porque ressaltam as partes e os aspectos da sua sensualidade. Pastores com calças apertadas para mostrarem sua musculatura, seu corpo. Será que não tem um pouco de Grécia nos nossos cortes de cabelo, no nosso trajar, no nosso desejar, no nosso falar, no nosso agir? Será que nós não estamos sedentos de colarinhos clericais, de títulos, de hoje sermos obreiros, mas batermos no peito que agora já somos presbíteros, ou diáconos, ou pastores, ou apóstolos, pós-póstulos? Tem um que considera que é a quarta pessoa da Trindade, eu não entendi a conta que ele fez, mas ministérios que caminham distantes da comunidade dos santos. Você sabe o que é andar em família? A gente sai de casa e uma filha olha, mas vai sair com essa saia? Mas esse cabelo está terrível. Mas pai, não vai fazer a barba hoje não? Porque família tem isso. Família nos chama a realidade. Mas quando nos afastamos, e a Bíblia diz que quem se isola busca o seu próprio interesse, abrimos canais, só mostramos o melhor de nós, atraímos seguidores. Você sabe que eu só tenho 2 seguidoras, né? E não são Rebeca e Ruth. Eu não quero que elas me sigam. Elas têm que seguir Jesus. Mas a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estou alegre com essas 2 seguidoras. A bondade e a misericórdia me seguindo, eu não preciso de outras. Seguidores, ministérios internacionais, brilho. Você pode colocar isso na rede que vai bombar.
eu volto ao espírito de porco. Você entende isso, irmão? Que ao nos examinarmos para sermos idôneos nas nossas orações, nas nossas batalhas de oração, quem precisa estar entronizado em nós é o Cordeiro, é o Senhor Jesus, é o Santo de Israel, é o Leão de Judá. Ele precisa ser rei, então o exame tem de ser diário, para mim precisa ser constante, várias vezes ao longo do dia. Eu preciso saber se algum sopro contaminante não entrou em mim, para saber se eu estou indo para receber aplausos ou para servir ao Senhor. Se eu estou orando para que a vontade de Deus se cumpra naquela área, ou se eu já determinei qual é a minha vontade, estou dizendo, Deus, faça isso na família, faça isso na política, faça isso na minha cidade, faça isso. Não, irmãos. É a vontade de Deus que precisa prevalecer. Cuidado com a contaminação dos porcos, mas cuidado com a contaminação das pessoas, do misto que caminha conosco, que ouve quando nós nos queixamos e que está pronto a apresentar uma saída que não necessariamente é a vontade de Deus. Acho que eu estou batendo muito essa manhã, você está ficando, não é? Reativo. Como é que se vence essa mistura? A palavra Erev aparece também num outro contexto, no Éden. No Éden, ao entardecer, o Senhor vinha bater papo com Adão. No Erev, nesse lusco-fusco, nesse misto de dia e de noite, um pouco antes do anoitecer, porque o anoitecer virá. A noite vem, irmãos, é inevitável. E aí nós não poderemos mais trabalhar. A noite escatológica vem. Mas enquanto é o entardecer, e no entardecer as formas às vezes se misturam. É delicado, às vezes, pegar uma estrada no entardecer, porque as figuras podem não estar tão nítidas. Mas é nesse momento que Deus vem com a revelação. É nesse momento em que somos fortalecidos, somos estruturados pela palavra de Deus revelada. Não é a leitura histórica da Bíblia, não é a leitura geográfica da Bíblia, não é a leitura teológica da Bíblia, todas elas são importantes. Mas é inclinar a cabeça, clamar ao nosso professor particular, o Espírito Santo de Deus, e pedir, Senhor, guia-me, revela-me, fala comigo através da tua palavra. Eu me autoexamino, mas eu não sei diagnosticar ou curar minhas próprias enfermidades, mas tu podes fazer. Eu tenho, vou parodiar o outro, né? Eu tenho um sonho, I have a dream. Pois é, eu tenho um sonho. Porque eu reconheço na região dos lagos um talento, um chamado, uma graça de Deus para o ministério de intercessão profética. Por isso, eu não tive o destempero de vir para um congresso de intercessão com uma lista de métodos ou de formas de interceder, porque eu creio que o Senhor quer dos irmãos mais do que pão, eu creio que Ele quer bolos.
Eu creio que Ele quer novilha, eu creio que Ele quer manteiga, eu creio que Ele quer leite. E eu creio que Ele já agraciou os irmãos com essa possibilidade. O que é intercessão profética? A intercessão profética não apresenta a Deus as causas, mas é um povo que Deus encontra e que Ele pode direcionar e ensinar. Vocês vão orar assim. E quando Deus encontra um povo, e Ele já encontrou, e às vezes eu penso que está se perdendo. Um povo que o Senhor diga, olha, toma da tua casa, não sei, a colher de pau. Vai para a praça da cidade e dá com a colher de pau 10 vezes no mastro da bandeira. Você não quer nem saber, você vai lá e faz. Ah, Deus mandou ungir tal lugar. Você vai lá e unge. Ah, Deus mandou fazermos aqui 7 dias, 5 dias, 20 dias de oração assim, nós oraremos nesse sentido. Você vai lá e faz. Veja, não é que Deus não tenha gente orando, gente, mas Ele procura na terra intercessores, com intimidade com Ele, para Ele poder revelar segredos da batalha espiritual. E essas pessoas não vão questionar, vão simplesmente obedecer. Gideão pega vasos de barro, pega tochas acesas, pega buzinas, e assim a guerra contra os midianitas é vencida. De que maneira? Dentro de algo, irmãos, que os espíritos dos porcos jamais compreenderão. As legiões das trevas, do inferno, não entendem essa liberdade que o povo de Deus tem de receber os mistérios revelados e agir segundo esses mistérios. E aí eu creio que de Iguaba, do Cabo Frio, com todos os seus distritos, de Arraial, de Saquarema, de Araruama, de toda essa região, eu creio que Deus plantou nessa região um povo com ouvidos para ouvir, sem queixas a fazer. Queixar de quê? Você e eu vamos queixar de quê? Quem era teu pai? Quem era tua mãe? Como é que vocês se vestiam? Quantas vezes por ano você comprava sapato? Quantas vezes por ano Quantas vezes você tem mais hoje do que seus pais, seus avós jamais puderam imaginar? Mas você não perdeu essa visão simples. Não perca. Não perca. Não deixe isso se perder. Eu já tinha algumas décadas de vida quando conheci um peixe chamado salmão. Muito chique. Prefiro a sardinha. Você entende isso? Porque se você não tiver queixas a fazer, há muito da parte de Deus para Ele revelar. Amém? Pode ficar de pé. Perdoe pelo tempo que eu ocupei dos amados irmãos, mas era um desabafo. Eu venho na região dos lagos há tantos anos, irmãos. Primeira vez que eu vim a Cabo Frio, casa do pastor Estevão, irmaneci da primeira igreja batista, eu ainda andava de bicicleta, e olha que andar de bicicleta em cima de areia é complicado. E na época era um areal só. Tanta coisa mudou, mas há uma graça nos irmãos. Eu não estou dizendo isso para afagar o ego dos irmãos. Os irmãos são depositários de uma graça, de um chamado intercessório, de sensibilidade para com as coisas de Deus.
a ponto de algumas pessoas virem a chamar os irmãos de malucos. Problema nenhum. Problema nenhum. Gideão deve ter ouvido isso de muita gente. Mas venceu a guerra. Venceu a guerra. Essa manhã, eu não vou chamar ninguém aqui ao altar, porque eu creio que esta manhã é necessário que todos nós estejamos no altar. Inclusive eu. Inclusive eu. Deixe que o Espírito guie as suas intercessões. Deixa Deus trazer. E se você estiver vivendo um problema pessoal muito grave, e o Senhor mandar você orar pela Mongólia, não pense que é dureza de Deus para com você, não. É uma forma dele dizer: você cuida da Mongólia para mim, e pode deixar que eu já estou cuidando desse problema para você há muito tempo. Você entende isso? Não é crueldade do Senhor, não. É que Ele cuida muito melhor das nossas coisas do que nós cuidamos das dele. O serviço de Deus vai muito além do bolo, da novilha e do leite. Muito além. Pai, essa manhã, nós nos colocamos, eu em primeiro lugar, diante da Tua presença, Senhor, clamando a Ti que restaure em nós a nossa identidade de povo e de povo de Deus. Restaura-nos a lucidez. Tira a nossa nudez, cobre-nos, Senhor. Livra-nos das correntes. Livra-nos do desejo